pensar alto. Tem pessoas que quando entram na negociação, as expectativas delas em termos de resultados são expectativas baixas. Ela pensa baixo em termos de resultados ali. Ela espera que não vai ganhar muito na negociação, né? Ela acha que a negociação, de certa forma, pode ser um ambiente que ela não vai conseguir ali extrair, chegar a uma meta elevada na negociação. Ela não vai, ela entra no processo pensando baixo. O que acontece é que as pessoas que fazem isso, elas tendem a ter resultados inferiores na negociação. Elas não têm muitos resultados integrativos, elas estão lá mais no resultado naquele escopo ali da barganha distributiva. Elas não conseguem muito criar valor no processo de negociação, por isso os resultados delas tendem a ser mais baixos. Elas não conseguem ali ter resultados superiores, resultados ótimos de Pareto. Bom, o que acontece é o seguinte, quando você entra na negociação, quando você entrar no processo, você tem que ter em mente já, a sua expectativa, ela tem que ser uma expectativa elevada. Quando eu falo expectativa elevada, eu não estou falando aqui de um sonho também. Não é uma coisa fora da realidade. Veja, você tem que pensar alto. O seu objetivo ele pode ser alto. Ele só não pode ser descolado do real. Né? Você está aqui na Terra e de repente seu objetivo está lá no espaço, não. Seu objetivo não precisa estar também necessariamente na Terra, ele pode estar um pouquinho, né, alguns metros acima ali do solo, né, mas ainda dentro do planeta Terra, não precisa estar no espaço. Quando você tem essa postura de entrar com uma mentalidade ali que pense em termos de resultados ali, resultados superiores, resultados maiores, uma certa ambição nesse sentido mesmo de esperar mais da negociação, né? Quando você entra com uma postura dessa, você vai ter alguns benefícios. E esses benefícios explicam por que na literatura da negociação, se a gente fazer uma pesquisa sobre os resultados da negociação e como que as pessoas, as expectativas que ela tem ali antes de entrar no processo, os resultados que ela obtém, a gente vai ver que as pessoas que têm esse pensamento alto, que pensam ali com expectativas maiores, elas conseguem ter melhores resultados. Por que acontece isso? Primeiro, quando você pensa alto na negociação, o que você vai fazer? Você vai gastar mais energia. Você vai se dedicar mais ao processo, você vai estar disposto, você vai estar mais disposto a negociar ali. Você vai gastar energia. Muitas vezes você pode estar num processo de negociação que você precisa fazer um brainstorm, que você precisa ali fazer uma inversão de papéis, que você muitas vezes vai precisar utilizar aí uma técnica de parar por um momento a negociação, depois continuar, o cálculos, né, que a gente chama na mediação. Então, você vai estar disposto ali a gastar energia, você vai estar presente na negociação, né? De modo que as pessoas que não conseguem, que pensam baixo quando entram na negociação, a energia dela é muito baixa, ela não vai estar disposto ali a gastar muita energia no processo, ela não vai querer fazer um brainstorm, ela não vai querer pensar em criar alternativas ótimas, pensar nos critérios que ela vai usar ali para as alternativas, ela não vai estar disposta ali a fazer o processo de convencimento com outro negociador. Primeiro, essa questão da energia. Outra questão também em termos de critérios de aceite de propostas. Então, assim, veja, quando você tem uma expectativa alta, quando você está pensando alto, quando você negocia, você não aceita qualquer coisa. O outro pode falar para você, olha, essa proposta é muito boa, você vai analisar aquela proposta e vai, olha, eu não acho interessante essa proposta, a gente pode pensar em outra, né? Vamos pensar aqui, eu tenho certeza que a gente vai melhorar essa proposta. Você fica mais criterioso. É diferente, se você entrar na negociação pensando baixo, o que vai acontecer? O outro vai oferecer qualquer proposta para você e você vai aceitar. Você vai aceitar porque você, eu aceito isso. Tá bom, eu acho que ela me satisfaz, é boa para mim. Poderia ser superior, poderia trazer resultados melhores, poderia, mas tá bom já, ela me satisfaz. Se você pensar baixo, você aceita qualquer coisa, você perde esse critério. E uma outra questão, a gente falou aqui dessa questão de gastar energia, falou da questão do critério, e um outro fator que influencia quando você está pensando alto na negociação, quando você tem expectativas elevadas, é justamente uma questão de você conseguir insistir no processo de negociação. Essa insistência no processo de negociação ela é extremamente importante. Veja, porque o processo ele pode travar. Você está negociando com outro, você acha que vai produzir alguma coisa e não sai ali. Alguma questão você precisa consultar outras pessoas, está travado. Você precisa ter uma resiliência ao lidar com a negociação. Ao negociar, você precisa insistir no processo.
precisa parar e pensar assim, olha, não, a negociação aqui está um pouco travada, mas eu acho que ela tem capacidade de gerar benefícios ali, interessantes, importantes para a gente aqui no processo, então eu vou insistir nela. Eu não vou largar a negociação por algum problema que possa ter ocorrido, eu vou insistir até o fim e eu vou conseguir ter essa resistência, né? Eu vou gastar o máximo de energia possível aqui para extrair o melhor resultado. E as pessoas que têm resultados superiores, como a expectativa dela ali é alta, né? Como ela está com esse padrão aí alto, como elas entram, de certa forma, uma ambição, né? Uma ambição nesse sentido de querer o melhor, querer resultados ótimos, essas pessoas elas resistem muito, elas insistem na proposta e elas ficam ali até conseguir um resultado superior. De modo que se você tiver uma expectativa baixa, né, um pensamento não elevado na negociação, um pensamento baixo, você não vai ali ter esse grau de insistência. Então, quando você for negociar, lembre-se disso, entre na negociação pensando alto. Eu tenho certeza que você entrando na negociação pensando alto, os seus resultados vão melhorar muito.